Quando escolhemos começar o dia entregando a Deus nossos primeiros pensamentos, estamos colocando o coração no lugar certo para que tudo o mais se alinhe ao longo da jornada. Cada manhã é uma oportunidade de renovar a fé, abrir o coração em oração da manhã e colocar Deus em primeiro lugar. A palavra nos ensina, em Provérbios capítulo 16, versículo 3, confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Isso significa que quando buscamos a presença do Senhor, antes de qualquer decisão ou atividade, recebemos direção, paz e força para enfrentar os desafios. O devocional diário se torna uma chave para viver com propósito, e a oração do dia nos lembra que não caminhamos sozinhos. Amado irmão, amada irmã, peço que confira sua inscrição no canal e comente de que parte do mundo está assistindo. Adoraríamos saber. Vamos orar. Quando entregamos a Deus o início do nosso dia, estamos abrindo espaço para que a sua presença governe cada decisão, cada pensamento e cada atitude. É nesse momento silencioso, antes que as pressões e distrações da vida tomem conta, que encontramos direção, paz e renovação. O profeta Isaías nos lembra em Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Essa promessa revela que, ao voltarmos nossos olhos para o Senhor, antes de qualquer outra coisa, recebemos estabilidade e confiança para lidar com tudo o que virá. Muitas vezes, corremos apressados, tentando resolver problemas por nossa própria força. Mas a verdadeira sabedoria está em parar, respirar fundo e colocar Deus em primeiro lugar. É nesse gesto de entrega que experimentamos o que Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A história de Daniel nos mostra como a disciplina espiritual transforma a vida. Mesmo vivendo em uma terra estranha, rodeado de desafios e pressões, Daniel mantinha o hábito de falar com Deus 3 vezes ao dia, abrindo as janelas de sua casa em direção a Jerusalém. Essa postura nos ensina que, independentemente do ambiente, das dificuldades ou da correria, o coração que busca ao Senhor de forma constante encontra forças para vencer. Quando fazemos do devocional um momento essencial, seja ao amanhecer ou ao longo do dia, estamos dizendo: Senhor, não quero andar sem tua orientação. E a Bíblia confirma em Salmos capítulo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Essa confiança prática nos liberta da ansiedade e nos guia com clareza. Lembramos também de Ana, mãe do profeta Samuel, que se apresentou diante do Senhor em oração sincera e intensa. Ela estava profundamente aflita, mas preferiu buscar a presença de Deus, em vez de se afundar em desespero. Sua história, narrada em 1 Samuel capítulo 1, nos mostra que, quando colocamos Deus em primeiro lugar, até as situações mais impossíveis se transformam em testemunho de vitória. Ana não apenas orou, mas fez um voto de consagração, mostrando que seu coração estava totalmente rendido. Isso nos ensina que começar o dia com um devocional é mais do que pedir bênçãos. É alinhar nossa vida à vontade do Pai e confiar que Ele sabe o que é melhor. Outro exemplo poderoso está no ministério de Jesus. Em diversos momentos, os evangelhos relatam que ele se retirava para orar, muitas vezes ainda de madrugada, antes que a cidade despertasse. Isso mostra que até mesmo o Filho de Deus valorizava colocar o Pai em primeiro lugar antes das demandas diárias. Marcos capítulo 1, versículo 35 diz: E, levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Se Jesus, que carregava a missão mais importante da história, buscava a presença de Deus logo ao amanhecer,
quanto mais nós precisamos começar o nosso dia nesse mesmo espírito. Esse é o segredo para enfrentar o inesperado e viver de acordo com o propósito que nos foi dado. Ao escolhermos dar a Deus o início de cada jornada, estamos construindo uma vida de fé sólida, alicerçada em confiança e esperança. Não se trata apenas de um hábito religioso, mas de um estilo de vida que nos aproxima do Criador. Cada oração feita no começo do dia é como uma semente plantada que dará frutos de paz, direção e força. O salmista declara no Salmo, capítulo 5, versículo 3: De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Essa expectativa é a chave. Ao colocarmos Deus em primeiro lugar, esperamos nele com fé, sabendo que tudo se colocará no lugar. Assim aprendemos a enfrentar os desafios com coragem, confiando que por trás de cada detalhe há uma mão poderosa nos guiando. Pai amado, neste início de dia nos reunimos em unidade de fé para consagrar a Ti tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos. Reconhecemos que sozinhos não temos forças para carregar o peso da vida, mas quando colocamos o Senhor em primeiro lugar, todas as coisas encontram o devido lugar. Que a Tua presença guie cada pensamento, cada decisão e cada passo que daremos hoje, afastando de nós a confusão e a ansiedade que tentam se levantar. Assim como diz a Tua palavra em Salmos capítulo 121, versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Declaramos com confiança que em Ti está a nossa segurança. Não queremos viver apenas de aparências, mas de uma fé verdadeira que encontra descanso nos Teus braços. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa mente, limpando-a de toda dúvida, de toda mentira e de todo pensamento que não vem de Ti. Que ao longo deste dia, a nossa mente seja renovada pela Tua palavra, lembrando sempre que somos chamados a andar em paz e esperança. Que possamos nos lembrar do conselho de Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que essa renovação seja uma realidade em nós hoje, guiando nossas reações diante de situações difíceis e fortalecendo nossa fé quando formos provados. Apresentamos diante de Ti, Senhor, a nossa família, pedindo que Tua mão de proteção esteja sobre cada um. Abençoa os nossos filhos, guarda-os do mal, cobre-os com o Teu cuidado nas escolas, nos caminhos e em todas as atividades que desempenharem. Pedimos que os livres de más influências, de acidentes e de palavras que possam ferir a identidade que o Senhor já estabeleceu neles. Que cresçam em sabedoria, graça e favor. Assim como Jesus cresceu em estatura e em graça diante de Deus e dos homens, conforme está escrito em Lucas, capítulo 2, versículo 52. Que cada filho seja como flecha lançada com propósito, alcançando os planos que o Senhor já escreveu desde o ventre materno. Senhor, colocamos em Tuas mãos o nosso trabalho e a nossa caminhada profissional. Pedimos que abençoes as portas de emprego que se abrirão para aqueles que estão desempregados e que possas trazer novas oportunidades para os que necessitam sustentar suas casas. Que aqueles que já estão empregados sejam fortalecidos, encontrem favor diante dos seus superiores e possam ser instrumentos de luz onde estão. Assim como está escrito em Deuteronômio capítulo 28, versículo 12. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Que hoje possamos experimentar essa promessa viva em cada detalhe do nosso esforço e que nunca falte o pão em nossa mesa. Também apresentamos diante de Ti, Pai, a nossa saúde. Sabemos que muitas enfermidades tentam nos abalar,
mas declaramos que a cura vem do Senhor, que levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Que cada pessoa que está enferma encontre alívio, força e restauração. Que o corpo seja fortalecido, que a mente seja renovada e que o espírito encontre paz. Lembramos da promessa de Jeremias, capítulo 30, versículo 17. Porque te restaurarei a saúde e curar-te-ei as tuas chagas, diz o Senhor. Que essa palavra se cumpra em nossas vidas, trazendo livramento e renovando nossa esperança em dias melhores, porque sabemos que em Ti está o poder da restauração completa. Pedimos também discernimento para lidar com os desafios que surgirem hoje. Muitas vezes somos surpreendidos por situações inesperadas que nos tiram do eixo, mas sabemos que o Teu Espírito Santo nos dá a direção. Que cada decisão seja pautada na Tua sabedoria e que possamos agir com paciência, bondade e amor, refletindo o caráter de Cristo em nossas atitudes. Que a lembrança de Ti nos acompanhe em cada passo e que possamos viver de acordo com o conselho de Tiago. Capítulo 1, versículo 5. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Senhor, guarda os nossos relacionamentos e as pessoas que amamos. Livra-nos de palavras precipitadas, de mágoas desnecessárias e de sentimentos que geram divisão. Ensina-nos a perdoar como o Senhor nos perdoou, a amar como o Senhor nos amou e a estender a mão mesmo quando não encontramos reciprocidade. Que hoje possamos ser construtores de pontes e não de muros, refletindo o amor de Cristo em nossas famílias, amizades e comunidades. Recordamos Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Também entregamos em tuas mãos, Senhor, o nosso coração. Pedimos que ele seja fortalecido contra a inveja, o desânimo, o rancor e a incredulidade. Que possamos viver um dia de confiança plena, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Dá-nos um coração ensinável, humilde e pronto para obedecer à Tua voz, mesmo quando não entendemos o caminho. Como está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Que o nosso coração seja um lugar fértil, onde a fé e a esperança floresçam. Pai amado, pedimos também que o Senhor nos livre dos perigos e dos laços armados pelo inimigo. Que possamos andar sob a Tua proteção em cada caminho, seja nas ruas, nos transportes, nos ambientes de trabalho ou em casa, que nenhuma arma forjada contra nós prospere e que todo intento do mal seja desfeito pelo poder do Teu nome. Lembramos da promessa de Salmos, capítulo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Confiamos nessa proteção e descansamos, sabendo que somos guardados pelo Deus que não dorme nem descansa. Senhor, pedimos que este dia seja marcado por oportunidades de crescimento espiritual. Que possamos reconhecer os pequenos milagres do cotidiano, como o ar que respiramos, o alimento que temos e a força que nos sustenta. Que os nossos olhos sejam abertos para perceber a Tua mão nos detalhes da vida e que possamos testemunhar com gratidão tudo o que o Senhor já fez. Que o devocional não seja apenas um momento isolado, mas uma prática constante ao longo do dia, mantendo-nos conectados ao Teu propósito. Que possamos, assim como Davi declarou no Salmo capítulo 16, versículo 8, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Pedimos que o Senhor abençoe os nossos projetos e sonhos, colocando em ordem aquilo que ainda parece confuso.
Muitas vezes olhamos para frente e não enxergamos o caminho completo, mas sabemos que em Ti está a direção certa. Que cada passo seja dado com confiança, lembrando que a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho é a Tua palavra. Conforme Salmos, capítulo 119, versículo 105, que esse dia seja guiado pela certeza de que nada foge ao Teu controle e que podemos descansar no Teu cuidado, mesmo quando os nossos olhos não veem a solução imediata. Pai, que neste dia possamos ser instrumentos de bênção para outras pessoas, que a nossa palavra seja de encorajamento, que o nosso gesto seja de generosidade e que a nossa presença seja sinal de paz onde estivermos. Ensina-nos a sermos luz em meio às trevas e esperança em meio ao desânimo. Que a cada encontro possamos revelar algo do Teu amor, lembrando o que Jesus disse em Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Que hoje sejamos essa luz, iluminando vidas com gestos simples que refletem a Tua bondade. Senhor, apresentamos diante de Ti os momentos em que o medo tenta tomar conta do nosso coração. Sabemos que muitas vezes somos surpreendidos por notícias ruins ou situações que parecem maiores que nós, mas declaramos que o Teu amor perfeito lança fora todo o medo. Pedimos que a nossa confiança esteja firmada em Ti, lembrando da promessa de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que essa palavra seja viva em nós hoje, fortalecendo cada passo que dermos. Também colocamos diante de Ti as nossas finanças. Pedimos que nos ensines a administrar com sabedoria os recursos que chegam às nossas mãos, a sermos gratos pelo pouco e fiéis quando tivermos muito. Que o Senhor repreenda o desperdício, o descontrole e tudo aquilo que tira a paz do nosso coração em relação ao sustento. Lembramos da promessa em Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Que hoje possamos experimentar essa provisão abundante e confiar que nada nos faltará. Pai amado, pedimos por aqueles que estão passando por tempos de solidão e sentem-se esquecidos. Que nesse dia o Teu Espírito traga consolo, lembrando que o Senhor nunca nos abandona. Que possamos sentir a Tua presença em cada detalhe e compreender que somos amados com amor eterno. Que a lembrança de Isaías, capítulo 41, versículo 10, esteja viva em nós. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Senhor, oramos também pelos líderes da nossa nação, pelas autoridades que tomam decisões que afetam tantas vidas. Pedimos que o Senhor derrame sabedoria, justiça e temor em seus corações, para que governem com responsabilidade e zelo pelo povo. Que a corrupção, a injustiça e a maldade sejam repreendidas e que a Tua luz resplandeça nos lugares de autoridade. Lembramos o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2, que nos exorta a orar por todos os que estão em posição de liderança, para que vivamos vida tranquila e pacífica, com toda piedade e honestidade. Pai, pedimos também pelos nossos lares, que eles sejam refúgio de paz, amor e união, onde Tua presença seja sentida em cada canto, que a Tua palavra esteja no centro das nossas conversas, que o perdão esteja sempre presente e que a esperança seja renovada a cada dia. Que possamos construir famílias firmadas na rocha que é Cristo, lembrando do que Jesus ensinou em Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25, sobre a casa edificada sobre a rocha que não cai quando vêm os ventos e tempestades. Apresentamos diante de Ti, Senhor,
as pessoas que sofrem com preocupações constantes, carregando o peso da ansiedade. Que hoje possamos lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, confiando que o Senhor cuida de nós, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que cada coração encontre descanso e que a paz que excede todo entendimento, mencionada em Filipenses, capítulo 4, versículo 7, guarde os nossos pensamentos e sentimentos em Cristo Jesus. Pedimos que abençoes os estudantes e professores neste dia, que o aprendizado seja frutífero, que a paciência esteja presente e que o conhecimento adquirido seja usado para o bem. Que os jovens tenham disciplina, foco e clareza em seus estudos, lembrando-se de que toda sabedoria verdadeira vem de ti. Assim como está escrito em Provérbios, capítulo 2, versículo 6, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Que cada ambiente de ensino seja cheio de respeito, dedicação e oportunidades de crescimento. Senhor, oramos pelos que estão viajando hoje, seja a trabalho, estudo ou lazer. Pedimos proteção em cada quilômetro percorrido, que os veículos sejam guardados, os motoristas tenham prudência e que cada viagem seja concluída em segurança. Que os anjos do Senhor estejam ao redor, como está escrito em Salmos, capítulo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que ao regressarem encontrem os seus lares em paz e que cada saída e entrada seja conduzida pela tua mão poderosa. Pai, colocamos diante de ti os que estão lutando contra vícios e prisões da alma. Que hoje o Senhor traga libertação, quebrando correntes e restaurando vidas que parecem sem esperança. Que cada coração seja lembrado de que há poder no nome de Jesus para desfazer as obras das trevas. Lembramos do que está escrito em João, capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Declaramos essa liberdade hoje sobre cada vida que busca refúgio em ti. Senhor, abençoa os nossos vizinhos e a comunidade onde vivemos. Que possamos ser instrumentos de paz, que cada relacionamento seja marcado pela boa convivência, pelo respeito e pela ajuda mútua. Que sejamos sal da terra e luz do mundo nos lugares mais próximos de nós, vivendo em harmonia e mostrando que o teu amor é capaz de transformar qualquer ambiente. Que a nossa vida seja testemunho para aqueles que ainda não te conhecem, atraindo-os com atos de bondade e justiça. Apresentamos diante de ti, Pai, os que choram hoje pela perda de alguém querido, que o teu consolo envolva cada coração enlutado, trazendo esperança na promessa da vida eterna em Cristo Jesus. Que possamos lembrar o que está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que essa esperança seja firme e traga alívio em meio à dor. Senhor, também pedimos pelos missionários que dedicam suas vidas para anunciar o teu nome em diferentes partes do mundo. Que sejam fortalecidos, protegidos e supridos em todas as suas necessidades. Que a tua palavra continue alcançando os lugares mais distantes e transformando corações. Que cada semente lançada floresça e dê frutos abundantes, confirmando a promessa de que a tua palavra não volta vazia, conforme Isaías capítulo 55, versículo 11. Pai amado, pedimos ainda pelas igrejas locais para que sejam lugares de acolhimento, amor e ensino verdadeiro da tua palavra. Que cada líder seja revestido de sabedoria e temor a ti, guiando o rebanho com humildade e dedicação. Que os membros sejam fortalecidos na fé e unidos em propósito, servindo uns aos outros com alegria.
Que hoje possamos viver como o corpo de Cristo, onde cada parte é importante e essencial para o crescimento do todo. Senhor, colocamos em tuas mãos aqueles que vivem em áreas de conflito, perseguição ou guerra. Que o teu socorro chegue a cada um, que vidas sejam preservadas e que a paz se estabeleça onde hoje reina o medo. Que os inocentes sejam guardados e que os corações aflitos encontrem esperança em ti. Lembramos de Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Que essa paz seja uma realidade mesmo em lugares de dor. Pai, pedimos também que o Senhor nos ajude a sermos vigilantes contra a ingratidão, que possamos reconhecer, mesmo nos detalhes, a tua bondade diária. Que nunca deixemos de celebrar a vida, o sustento, a saúde e as pequenas vitórias que o Senhor nos concede. Que vivamos em constante gratidão, lembrando do que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Senhor, colocamos diante de ti cada pedido que foi feito em oração silenciosa neste momento. Tu conheces o coração de cada pessoa, suas dores escondidas, seus sonhos e suas batalhas internas. Que hoje possamos sentir o teu cuidado individual, entendendo que somos vistos e amados por ti. Que nenhuma oração suba em vão, mas que cada clamor seja ouvido e respondido no tempo certo, para que o teu nome seja glorificado em todas as circunstâncias. Senhor, pedimos que abençoes o nosso descanso ao final deste dia que estamos começando agora. Que desde já possamos confiar que, quando chegar a noite, teremos paz para deitar e dormir, porque o Senhor sustenta o nosso levantar e o nosso deitar. Que essa confiança nos acompanhe em cada tarefa que realizarmos, sabendo que não estamos sozinhos, mas guardados em todo o tempo pela tua mão, assim como está escrito em Salmos, capítulo 4, versículo 8. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Pai, colocamos diante de ti as decisões que precisaremos tomar hoje. Algumas são pequenas e outras podem mudar completamente o rumo da nossa vida. Mas pedimos que em todas elas a tua vontade prevaleça. Que não sejamos guiados pela pressa ou pela ansiedade, mas pela sabedoria que vem do alto. Ensina-nos a ouvir a tua voz no meio do barulho e a discernir entre o que parece bom e o que é realmente tua direção. Lembramos do conselho em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Também pedimos, Senhor, que nos ajudes a ter um coração generoso neste dia, que possamos ser sensíveis às necessidades dos outros, compartilhar o que temos e não fechar as mãos diante de quem precisa. Que o nosso coração não seja endurecido pelo egoísmo ou pela indiferença, mas aberto para ajudar, mesmo que seja em pequenos gestos. Pois lembramos do que está escrito em Atos capítulo 20, versículo 35. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Que hoje possamos viver essa verdade e espalhar bondade por onde passarmos. Senhor, pedimos pela paz interior. Muitas vezes o coração é agitado por preocupações, medos e lembranças do passado, mas hoje escolhemos descansar em Ti. Que a nossa alma encontre serenidade, que a nossa mente se acalme e que os nossos sentimentos sejam alinhados à Tua vontade. Ajuda-nos a lançar fora todo o peso desnecessário e a confiar que o Senhor está cuidando de tudo. Que possamos viver o que está em João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Obrigado, Senhor, por nos ouvir.
Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que o Santo Espírito nos guie neste dia, enchendo nossos corações de gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se essa oração trouxe conforto e bênçãos ao seu coração, peço que você a envie para alguém que esteja precisando do cuidado e proteção de Deus. Não esqueça de deixar o seu amém aqui nos comentários como uma declaração poderosa da sua fé. Escreva também seu pedido especial de oração, pois quero interceder por você e sua família. Aproveite para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para receber mais orações e mensagens inspiradoras que fortalecerão a sua fé diariamente. Que Deus preencha seu coração com paz e que a luz divina guie sempre o seu caminho. Obrigado por orar junto comigo. Que o Senhor te cubra com proteção e sabedoria em cada passo que der. Espero você na próxima oração. Lembre-se, Deus está ao seu lado hoje e sempre. Se esta oração tocou a sua vida, recomendo que assista também à próxima mensagem, que irá fortalecer ainda mais a sua fé e sua confiança em Deus. Clique agora no vídeo que está aparecendo em sua tela e continue aprofundando seu conhecimento da palavra do Senhor. Que Deus derrame infinitas bênçãos sobre você.